Fala pessoal, mais um Além das Rodas no ar. E dessa vez eu tô com um super convidado. O cara é forte, o cara é disposto a mudar ali as suas condições para poder alcançar ali o seu melhor desenvolvimento, a sua melhor condição física para poder enfrentar a vida e seus adversários. Rapaziada, são as rodas que me movem, mas é a minha mente, é a minha força de vontade que me fazem ir além. Sejam bem-vindos a mais um Além das Rodas. Ó, rapaziada, seguinte. Hoje recebemos nada mais, nada menos do que meu parceiro Davi Ramos. Irmão, obrigado pelo convite. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. E ó, faixa preta de jiu-jitsu, campeão mundial. Davi é conhecido pelo seu estilo explosivo e agressivo, tanto nos tatames quanto nos octógonos. Tudo certo? É isso aí. Esse é o Davi? Esse é o Davi. Um pouquinho do Davi. Ele só não é agressivo em casa, que em casa eu apanho. Em casa você apanha? É, em casa não tem cara, jeito o Minotauro falou a mesma coisa. Teve uma vez que o Ele Minotauro... é brabo na rua. É, ele falou, cara, igualzinho, parece a mesma pessoa falando. Ele virou pra mim e falou, tem uma pessoa no mundo que eu tenho medo. Eu quem? Ele da minha mulher. Cara, eu queria entender, queria te parabenizar por todo o trabalho. A gente já conversou aí em off, antes do programa começar. Eu queria saber as boas-vindas de cara logo. Como é que o esporte entrou na tua vida? O esporte entrou na minha vida. Cara, eu sempre fui uma criança muito imperativa, né? Então, como todo atleta praticamente é assim. E engraçado, né? Eu era brigão pra caramba. E eu tinha um amigo Já brigava meu, na rua? Sempre briguei. E aí eu tinha um amigo meu que se chamava Mosquito, o nome dele, o apelido dele. O apelido dele. É, o apelido dele. E aí a gente sempre saía na porrada. Ele começou a fazer jiu-jitsu lá, onde tinha um projeto. E aí ele falou assim, pô, cara, tô fazendo jiu-jitsu, vamos fazer comigo e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e comecei a fazer jiu-jitsu. E daí eu não parei mais. Você tinha quantos anos? Daí eu fui embora. Eu tinha 11 anos, eu acho, 10 para 11 anos. E com 11 anos já tinha muita briga na rua, já, pastor? Já tinha muita briga, até com o cachorro brigava. Que isso? Mas você se saía bem, com certeza. Não, se saía bem, com o cachorro antes também. mesmo do jiu-jitsu. Depois que eu comecei a treinar, eu fui parando de brigar, até porque ninguém mais queria brigar comigo. Isso que eu ia falar, o cara apertou. Ninguém mais queria brigar comigo, mas eu fui ficando mais tranquilo, porque é de fato isso mesmo, porque eu passei a me interessar muito mais pela competição, e tinha muita competição naquela época de jiu-jitsu, e eu treinava muito para competir. Então, tipo, eu brincava na rua, fazia tudo. Nunca fui bom de bola, mas eu brincava na rua, enfim, fazia Tinha tudo. ali seus amigos, ali teu grupo. Tinha meus amigos, mas eu passei a me dedicar mais às competições. E aí fui deixando um pouco mais de lado, fiquei mais focado. E, graças a Deus, parei de brigar na rua. E foi brigar de verdade. De verdade. De verdade no tatame. Irmão, mas mesmo ali com a pouca idade que você tinha, como é que foi ali a tua primeira experiência ali com jiu-jitsu e quanto tempo demorou pra tua primeira competição? Eu competi bem rapidinho, na verdade. Já pode? Já pode. Pode. Não tinha muito Você tempo. precisa se federar? Como é que é? Tinha federação, confederação, Entendi. então eu fiz tudo isso já quando pequenininho. Mas eu fiz minha primeira competição, acho que não tinha mais ou menos uns 4 meses. Aí eu perdi, eu tenho até uma história engraçada, né? Queria até saber disso, conta pra gente. Assim, meio engraçada, porque, pô, criança é engraçado. Lógico. Essas coisas. A primeira medalha que eu ganhei era uma medalhinha desse tamanhozinho, pequenininha, do vereador Jorge Leite, na época. E aí eu andava com aquela medalha pra todo lado. Eu fui pra escola, ia pra todo lugar. Eu ia no peito, cara. E aí bom. hoje, olha que engraçado, eu vejo meu filho, né? Às vezes eu levo ele pra uma competição Quantos ele e tem? tudo. Ele tem 10. E aí ele fica com a medalha lá, aí eu fico olhando assim, eu falei, caraca, pior que eu também fazia a mesma coisa. Que maneiro, cara. Que Legal, maneiro. E ele é legal. brigão? Como é que ele é? Ele é da paz. super da paz. Super. A minha filha, não. A minha filha, ela é terrorista. Mas vai lutar? Cara, não sei. Ela tem 4, meu filho tem 10. E ela já bate nele, Ela já bate nele, ela bate em todo mundo. Ela bate em todo mundo, ela é terrível. Vai lutar, então. Acredito que sim. É engraçado até a gente falar isso, porque às vezes pode ser que não aconteça. Tem tudo para acontecer, Sim. tem tudo para que ela seja
lutadora, né, atleta e tudo mais. Mas o que eu acho engraçado no meu filho, tipo assim, ele não é aquela criança que leva jeito, realmente não leva. Igual eu também não levava jeito nenhum para futebol. E ele é super tranquilo, super de boa, não arruma nada, não arruma problema com nada. O mundo tá acabando, ele tá aqui, é igualzinho a mãe dele, igualzinho. A mãe dele tá aqui, ó. Nada tá acontecendo. Mas na hora que ele tá lutando, ele consegue fazer as coisas muito fáceis. Tipo, ele tem um hiperfoco. Legal. E ele consegue fazer. E eu acho engraçado isso, porque temperamento de luta ele não tem. Ele não tem. Ele não tem nenhum. Mas ali ele tá. Quando ele tá ali dentro, ele tem a facilidade. Ele consegue fazer. Entendi. Então, talvez pela genética, né? A mãe também jogava tênis, eu também, então de repente. Os pais atletas ali então também. Pode ser que ele tem ali aquela base ali, estrutura familiar. Isso é muito importante. Mas não tem jeito nenhum. Moleque, pô, tadinho. E como é que foi a tua primeira competição? Me conta, você falou que não ganhou, né? Não ganhei. Foi aqui no Rio? Foi no Rio. Eu morava em Sepetiba e a competição foi lá. Eu morei muitos anos em Sepetiba, minha infância praticamente foi lá. Uhum. E aí foi lá no E como é que foi? Você lembra? Cara, eu lembro que eu ganhei a minha primeira luta e depois eu lutei com um menino que era faixa amarela, eu já era faixa branca na época, porque ainda lutava ainda. E aí eu lutei com ele, aí eu perdi, eu chorei pra caraca. E se eu não me engano, cara, o meu pai foi nessa competição, aí ele me viu chorando e eu acho que ele nunca mais me viu lutar, tu acredita? Ele não te viu mais lutar? Nunca mais, acho que ele me viu lutar, acho que ele ficou meio tenso com aquilo ali. Ele pegou as dores pra ele. Até mesmo hoje, eu vou lutar e ele não assiste nem na televisão. Nem na televisão, ele só quer saber depois que lutou, ele vai lá e vê o resultado. É particularidade ali dele. Irmão, quanto tempo demorou pra tu pegar a faixa preta? Eu peguei rapidinho. Acho que eu demorei 6 anos pra pegar a faixa preta. É isso que eu ia te perguntar. É geralmente o mesmo tempo que as pessoas levam ou tem gente que leva mais tempo? Não, tem gente que leva um pouco mais tempo e tem Mas gente é dedicação? Dedicação e a competição. Por exemplo, no meu caso, hoje você tem uma regra ainda, né? Que se eu não me engano, não sei se é da roxa para marrom ou a marrom para preta, você tem que ter 1 ano e meio. Antes você poderia pegar... você tem uma bagagem ali antes. E também você pode pegar a faixa preta, se eu não me engano, com 18 ou 19 anos, né? Caraca, cedo? Você pode pegar acho que até com 19 cedo? anos, se eu não me engano. E é muito cedo, realmente é muito cedo. Entendendo bem, é muito cedo. Mas tem, hoje em dia, até um menino que eu até lutei ultimamente, o Mica Galvão, que pegou a faixa preta em pouquíssimo tempo e é um multicampeão. Um moleque foi campeão de todo, né? Todos os maiores campeonatos. E eu peguei a faixa preta muito rápido também. Eu passei bem rapidinho por esse processo, por conta das competições. Tipo, eu competia muito, eu lutava muito, e aí eu acabei ganhando algumas competições quando na faixa colorida, e aí rápido eu peguei a faixa preta. Entendi. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, desde da tua primeira luta até todos os seus multicampeonatos e até hoje em dia, tu acha que o esporte evoluiu? Muito. E você vê isso como um benefício e tende a crescer cada vez mais? Qual é a tua visão em relação a isso? Tende a crescer cada vez mais, principalmente o esporte, né? Que eu vinha antes, por exemplo. Hoje eu luto MMA. O meu foco é muito maior no MMA. O mundo do MMA é um pouco maior, né? Entendi. E o mundo do jiu-jitsu era um pouquinho menor e hoje em dia você tem todos os países praticamente. Isso é muito importante. É muito importante. É um crescimento muito grande. E por exemplo, uma coisa que eu antes... O esporte salva vidas, né, cara? Então, quanto mais salvou a minha gente vida em diversos momentos. Salvou minha vida, fez a pessoa que eu sou hoje, me trouxe tudo que eu tenho, sabe? A minha família, a minha casa, enfim, tudo que eu tenho. Isso é muito bom. O esporte em si fez isso. E o jiu-jitsu, que é o esporte meu de base, eu vejo cada vez mais a evolução do esporte, crescendo mais ainda. E eu vejo muita gente hoje que antigamente não conseguia viver do jiu-jitsu. Isso é muito legal. Que as pessoas antigamente não conseguiam viver. Isso é muito legal. Eu fui campeão mundial e ganhei uma medalha. Então, poxa, caraca, o que é uma medalha, né? É isso. Então, hoje você consegue ganhar dinheiro com isso. Sim, é aí que eu falo em relação ao esporte. Hoje eu sou um dos paraciclistas mais jovens do Brasil e do mundo. E aí hoje a gente ainda vê muitas pessoas pagando para serem atletas. E eu me incomodo muito com isso.
Porque hoje eu não pago para ser atleta. Graças a Deus, hoje eu tenho meus patrocinadores, tenho os meus projetos, tenho um estúdio, tenho toda uma estrutura, enfim. Mas isso me incomoda muito. E às vezes as pessoas se incomodam muito comigo. Eu falo, o João é atleta, mas às vezes o João não vai para uma competição porque o João tá indo para fazer uma viagem para uma gravação. E aí, muitas das vezes ali, para mim, continuar sendo atleta, aquela gravação, aquele projeto é muito mais importante naquele momento para que eu possa somar no esporte ali de outras formas. E é muito legal ver essa evolução do jiu-jitsu. E agora você falou que o jiu-jitsu é ali a tua base. Você acha que hoje um atleta forte, bom, de MMA, ele precisa... O jiu-jitsu, ele faz ali diferença na hora do octógono? Quem não tem o jiu-jitsu... Se torna muito mais difícil. Se torna mais difícil? Acho que o jiu-jitsu é uma base. É a base, né? Beleza. Eu não digo que hoje ele seja o fundamental, mas quer dizer, ele é fundamental e essencial, mas ele não é o principal, que eu quero dizer, sabe? Beleza. Então, por que eu quero dizer? Porque você consegue fazer um jiu-jitsu hoje básico, porque o MMA é o jiu-jitsu básico, não é um jiu-jitsu esportivo. Entendi. Você consegue praticar e colocar isso em prática, de fato. No MMA, né, principalmente. Mas é necessário, é fundamental, é essencial você saber jiu-jitsu para poder lutar, independente de qualquer coisa. Como você precisa saber o wrestling, você precisa saber o boxe, ou kickbox, ou muay thai, enfim. Você precisa ter esses três pilares. Ali se você não tiver, ainda mais hoje em dia que está cada vez mais completo o esporte, está cada vez mais completo. O MMA, isso é muito legal. Antigamente, você via um cara que era do jiu-jitsu, ele conseguia sobressair muito mais. E um cara do strike, muitas vezes, conseguia sobressair também. Mas não tem isso mais, sabe? Hoje em dia a galera tem todas as bases, né? Isso, porque... principalmente a galera lá de fora, né? Para a Europa, assim, eles têm muito sambo ali, então eles acabam treinando isso também. Tem um wrestling muito bom e ainda estão pegando esse jiu-jitsu nosso, como os americanos. Que é nosso. Que é nosso. Como os americanos também estão praticando muito jiu-jitsu. Entendi. Que, na minha opinião, cara, com passar um pouco mais do tempo... não vai muito longe, os americanos vão ter os melhores atletas de jiu-jitsu, com certeza. Entendi. Por que você diz? Por que você me fala isso, Davi? Porque os melhores atletas que a gente tem de jiu-jitsu, eles vão ser remunerados lá fora. Eles foram trabalhar lá fora, foram viver lá fora, que é onde eles conseguem ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E tudo Aqui mais. você não consegue ter Exatamente. isso. Ainda a gente não tem esse suporte. Não tem como culpar o cara. Não tem, ele tá certo. não tem. É isso. Exatamente. Infelizmente, a gente não dá esse suporte necessário, sabe? Ainda acho que o nosso país, as pessoas, culturalmente, não apoiam como deveriam apoiar para fazer o crescimento do esporte em si. Não só o meu, mas como todos os esportes, sabe? Que já evoluiu, você me diz que já evoluiu, só que ainda falta essa força maior governamental, cultural, o que quer que seja, para que a gente continue sendo ali uma das primeiras potências. Com certeza. E a gente tem tudo para isso. E eu vou te dizer mais. Porque com tudo que a gente... Quer dizer, com tão pouco que a gente tem de retorno, a gente consegue ir muito além. Então, eu costumo até dizer... Quando a gente sai do Brasil para a gente poder lutar lá fora ou fazer qualquer competição, cara, porque esse cara é muito bom, porque se esse cara não fosse bom, ele não tinha essa oportunidade. Ele não estava lá. Não tinha. Então, para você ter uma ideia, a gente aqui é muito bom, mas a gente não tem o suporte. Por exemplo, eu vou para a Rússia muitas das vezes, vou para os Estados Unidos. Então, lá tem diversos programas que você tem academia grande, tem uma estrutura grande pra caramba, e a gente não consegue ter essa estrutura aqui. Sabe? Mas a gente consegue fazer grandes resultados. Fazer a parte de vocês e a parte de vocês ali está sempre sendo 100% feita para que vocês vão buscar os resultados. Irmão, tua rotina de treino hoje, como é que ela funciona? Vamos falar sem competição. Eu queria até saber... É igual, praticamente. É igual? É igual. Entendi. Lutando ou não. O que muda um pouquinho é a intensidade do treinamento. Então, quando eu estou em camp, para luta, a intensidade é um pouco diferente, né? Muda o sistema tem que a gente ali uma faz, estratégia para que você mude pelo adversário?
Tem. Tem? Todo adversário tem sua estratégia, né? Perfeito. Todo adversário tem sua estratégia, a gente acaba Vocês estudam estudando, ali, montando tá. ali, e a gente vai seguindo ali, né? Ver o que você precisa O fazer. que a gente qualquer precisa coisa. fazer, Entendi. onde a gente... Por onde... A gente tem que... Lógico, a gente tem que ter o caminho. Sim. No meio do caminho, a gente tem que ter... As outras alternativas, alternativas. Que essas alternativas, elas são certas que podem acontecer. Porque Sim. tem muita gente que a gente até brinca assim, no meio da luta, a gente fala, pô, o plano A funciona até você tomar um soco na cara. Porque aí depois você toma um soco... Acabou o A, Acabou. esquece. O plano A não deu certo, Já você não- vai pro plano B. Você vai embora, entendeu? Entendi. Por exemplo, você toma um soco muito forte, você acaba... tomando um knockdown, uma coisa que acaba saindo da luta e você tem que continuar a luta. E às vezes aquele plano não tá dando certo. Já você tem que mudar o deu, plano. você tem que mudar, ter ali, traçar outra rota que já tá ali na tua cabeça. Até isso é treinamento. Então, poxa, caraca. Perfeito. Porque muitas vezes eu faço isso com a minha equipe, né? Eu faço isso com a minha Muito equipe bom. e a gente tem dado muito certo, cara. Legal. Graças a Deus. Posso dizer até aqui no teu podcast que nós somos uma das únicas equipes que a gente vai para a Rússia e ganha deles. Pô, isso é muito maneiro, cara, você não tá entendendo como é maneiro. Lógico. A gente tem um campeão agora que é do evento, do maior E evento eles, da Rússia. e eles são de lá? São de lá. Então São você de lá. vai lá na casa Na dos casa caras e deles. pega os caras, pô. É isso. É uma coisa, é um fato difícil. E é reconhecido por todos eles lá. Entendi. Na verdade. Porque eles sabem que quando eles vão lutar com a gente, eles sabem que a nossa equipe aqui é muito forte. A gente, e tem isso, assim, porque muita gente, muitas das vezes, por eles saberem que o brasileiro ele tem muitos atletas, muitos lutadores, e aí muitas das vezes vão muitos lutadores daqui que não estão 100% preparados, e aí eles acabam ganhando e aí falando que ganham dos brasileiros, entende? Mas realmente, poxa, é uma situação difícil. Sim. E porque o cara te chama em cima da hora para poder lutar, ele te paga um dinheiro que, poxa, você precisa daquele dinheiro para lutar e você não tá preparado para lutar e você vai lá Aí e você perde. aceita e aí vai. para ele tá ótimo, sabe? Ganhou dos brasileiros, ganhou e tá... Entendi. Mas com a gente funciona diferente. A gente funciona diferente porque, por vários motivos, a gente não aceita lutar em cima da hora, a gente não pega a luta em cima da hora, Eu a gente acho faz isso um incrível. trabalho para poder lutar e Eu a acho gente perfeito. estuda o cara para poder lutar. Então, realmente, quando a gente vai, a gente perde, porque faz parte do game. Faz game, o parte game é esse, rapaziada, Uma não hora tem você jeito. vai ganhar, uma hora você vai perder. Mas a gente vai lá com 100% preparado. Perfeito. Cara, uma curiosidade que eu tenho. Quando você tá ali, é octógono, né, que chama? Aham. Quando você tá ali, eu vejo as lutas pela TV e tudo mais. Às vezes tem a equipe, vocês gritando, falando. Vocês conseguem ouvir os caras, mano? Não é possível. Então, boa pergunta. Alguns atletas eles não conseguem ligar sem Pô, olhar. eu acho que eu seria um deles, mano. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que é mais treinamento. Por exemplo, eu sempre fui acostumado a lutar em muitos campeonatos. Então, tantos campeonatos pequenos, quando eu era mais novo, quanto campeonatos muito grandes, que tinham muitas pessoas olhando, O tempo todo, falando. Então, isso aí me trouxe uma bagagem de quando chegar lá, não deixar aquilo ali me afetar. E eu focar onde eu preciso escutar. Você só sabe? ouvir o que você realmente precisava. Realmente preciso da Isso é muito pessoa que eu maneiro. preciso escutar. Muitas vezes o atleta acaba não conseguindo fazer isso, mas em alguns casos, como acredito que a grande maioria dos atletas que vieram de uma base esportiva, que hoje em dia você tem um atleta do MMA, que ele aprende um pouquinho de cada coisa e se torna um atleta de MMA. Entendi. Ele não competiu, por exemplo, no kickbox, ou não competiu Ele no foi jiu-jitsu, ali- ou no judô. Ele não foi atleta naquela modalidade, sabe? Entendi. Quando o cara é atleta, acho que ele tem um entendimento filtro melhor. É Eu, um com filtro certeza. melhor. Com Tem certeza. Um filtro melhor. Então você consegue ouvir. Consigo ouvir. E consegue ali, Consigo independente... ouvir. De ali- vez em quando. De vez em quando você tem que ligar. É porque é você que tá ali, né? Você que comanda. Sim. O controle A máquina é teu. sua, O teu a máquina é o sua. controle é teu. Você tem que
lutar com quem tá do lado de fora, entender e assimilar muito rápido, que é uma coisa muito rápida. É muito rápido. É muito rápido. É muito... Você tem que pensar em atacar, defender, escutar e, enfim. E ninguém tá esperando o nocaute, né? Ninguém tá esperando. Eu acredito que ninguém tá esperando o nocaute. E vamos lá, agora, de fato, como é que é a tua rotina de treino? A minha rotina de treino, eu treino todos os dias, 2 vezes por dia. Em alguns casos, eu dou um treino a mais, né? Que eu faço uma corrida. Treino de cardio. Um treino de cardio. Então, estou sempre fazendo isso aí. Mas a minha rotina é basicamente treino todos os dias. De domingo a domingo. Eu falo, cara, mas você treina de domingo a domingo? Eu falo, treino de domingo a domingo. Vida de atleta, gente. Por motivos. Antigamente, eu treinava muito mais. Eu sempre fui muito doido, assim, por lutar, por treinar, né? É bom, né? Às vezes as pessoas não entendem a gente, As pessoas né? não entendem, mas, cara... Pô, você tá na academia domingo? Tô, pô. E se eu puder vir de novo, eu vou vir de novo. A minha esposa já é tranquila, ela nunca bateu de frente com isso, até porque ela já me conheceu, assim. Sim. E isso entende que isso, pra mim, é um bem, porque é onde eu vou Sua trazer... necessidade. É bom, faz bem pra você. Pra gente, na verdade, né? Que é uma coisa que eu tô lutando pra gente, não pra mim. Então... Já deixou de ser pra você há muito tempo. Já deixou de ser pra mim há muito tempo. Desde meu primeiro filho já acabou de ser pra mim. É verdade. Meu primeiro filho acabou. Então, minha rotina de treino é essa. Eu treino 2 vezes por dia. Aí, aos sábados, eu faço um treino, que é o treino... ou light sparring, ou o sparring que a gente faz, que é o treino voltado ali pra luta. Quando tem luta, a gente faz sparring. Quando não tem luta, a gente não faz sparring. Aí faz um treino... Faz um treino específico ali pra luta. E domingo eu faço um treino de correção. Eu boto uma manopla, eu dou uma corrida, que faço mais um extra. Basicamente é... É pra você também não ficar debilitado pra próxima semana que você precisa estar 100%. Mas eu já tive camps, né? Que é pro Mundial de Jiu-Jitsu na época. Eu fiz isso por 2 anos seguidos. Caraca. 2012 e 2013. Em 2011 eu até treinei bastante também, mas não foi tanto assim. Entendi. 2010, mas 2012, 2013 foi onde eu fiquei mais... falei, não quero mais isso. Entendi. E aí meus amigos ainda falaram, pô, não, vai, pô, você tem que dar tudo, vai dar certo. É porque eu me dediquei tanto e a coisa acabou não dando certo. E aí eu fiquei com aquela frustração ali, sabe? E por tantos anos, lutando, me dedicando, investindo dinheiro, pô, fui para os Estados Unidos, não morei nos Estados Unidos, mas eu fiquei um grande período, pô, dormindo na academia, dormindo no tatame, para poder, comendo quase nada, para poder lutar o Mundial, que era uma coisa que ia mudar a minha vida. Sim. E acabou eu perdendo. Enfim. Aí eu falei, 2013, eu cheguei a treinar 6 vezes por dia. Eu treinava 6 vezes por dia. Cara, como fazia isso? Conseguia fazer. Estava na minha melhor forma. Não me arrependo de ter feito isso, de ter treinado. Tudo que eu treinei foi ótimo. Mas eu acabei não ganhando. Aí eu falei assim, quer saber? Pô, sempre gostei de MMA. Vou sair na porrada. Às vezes as pessoas acham que a mente do atleta é 100% blindada, né? E não é assim. Não funciona dessa forma. Não é. O atleta, quando ele tá ali sozinho, pelo menos até no meu caso e da maioria das pessoas que eu conheço e convivo, quando a gente tá sozinho, é o nosso melhor e pior momento ao mesmo tempo, cara. A nossa cabeça, ela tenta nos sabotar o tempo inteiro. E ela, muitas das vezes, é a sua melhor amiga, mas às vezes ela vai ser o seu pior inimigo. Ela vai tentar te auto-sabotar o tempo inteiro e você precisa manter ali o autocontrole e se blindar da melhor maneira possível para que você possa concluir com todos os objetivos que são seus e ninguém vai tirar isso. Irmão, falando de adversário, já que a gente falou de mente, qual foi o teu adversário mais difícil até hoje? E aonde foi e tudo mais? Bom, meu adversário mais difícil é bater o peso, mas... Perfeito. Esse é o adversário mais difícil, porque você acaba... Quase que o tempo inteiro você tá brigando ali com isso. Principalmente eu, que sou um pouco maior para minha categoria. É difícil ter Quanto precisa bater de peso? Eu preciso bater 70 quilos. 70 quilos e 800 gramas. Mas é 70 Que 70 isso? E 800 na gramas. Faca ali, na 800 gramas? 800 gramas na faca. É difícil, cara. Não, imagino, com certeza. É difícil, mas eu consigo. Sempre deu tudo certo. E como é que é essa perda de peso? Como é que é essa preparação? É sufocante? É doído? Então, é engraçado até, porque eu venho melhorando. Até nisso a gente vem evoluindo. E eu venho evoluindo com isso também, sabe? Como eu te falei antes, acho que eu falei em off, né?
quando eu lutava no UFC, eu fazia as coisas muito certinhas, Muito sabe? mais. E eu era ali na balança, tudo direitinho, por 3 meses, direitinho. E aí depois eu comecei a ficar um pouco mais relaxado. Quando eu saí do UFC, fui lutar em outro evento e acabei ficando um pouco mais relaxado. Nesse meu último camp agora, eu fiz 3 meses certinho da maneira que eu fazia no UFC, porque eu tava mordido, porque eu tinha perdido pro cara, que na verdade eu não perdi, mas enfim, perdi. E eu tava querendo fazer tudo que eu precisava fazer. E eu fiz exatamente o que eu fazia antes. Me senti completamente preparado. Pronto, estava pronto. Poxa, perdi o peso, tava sorrindo. Bateu quanto? Lembra? Até quando, na quinta-feira, né, que era o dia de corte de peso, quando o presidente do evento me ligou, o vice-presidente me ligou e falou assim, poxa, Davi, eu tenho uma má notícia para você. Aí eu falei assim, pô, o que que houve? Ele, poxa, o Kokov, né, que é o seu adversário, ele se machucou e não vai poder ter a luta. Eu falei, poxa, não faz isso não, caraca. Porque eu fiz tudo direitinho, sabe? Treinei, fiz os Aí 3 frustra. meses, não faltei aos treinos. Eu tenho um pequeno mal, eu chego quase sempre atrasado no treino, mas eu fico até depois do treino. Pra compensar Pra ali. compensar. Mas, poxa, esse camp foi um camp que eu cheguei no horário direitinho, Tava tudo sabe? certo. Chegava antes, treinava E na Rússia? antes. Na Rússia eu cheguei lá também com um tempo bem. Perdi o peso, cara. Bateu quanto? Muito bem. Eu cheguei com a 72 quilos. Foi quando ele me ligou e falou, poxa, não precisa mais você bater o peso. Eu falei, mentira. Enfim. Eu tava ali muito pertinho, né? Faltava 1 quilo e pouco ali. E já tem data? Já tem data, dia 5 de setembro. 5 de Espero setembro que dê na tudo Rússia. certo. Vai dar, mandei uma mensagem lógico. pra ele lá, pro meu adversário. Vou estar né? aqui torcendo por você, você que pode ele ter não certeza. se machuque e dê tudo certo pra gente sair na porrada. Cara, essa frase é absurda. Irmão, vamos lá. É mais difícil ganhar ou se manter no topo? Acho que o mais difícil é se manter no topo. Se manter no topo é mais difícil, né? Acho que se manter no topo, porque quando você tá no topo, você vira um alvo ali. Referência. Cara. Uma referência. Então, tá todo mundo te olhando aqui, ó. Então, todo mundo O quer alvo é chegar você. onde você está. Exatamente. Sabe? Todo mundo quer aquilo que O você que você tem. tem. E aí, quando você tá aqui em cima, você acaba não enxergando essas outras pessoas que Sim. querem chegar aqui, porque você tá aqui, aí você não tá mais Você não tá vendo enxergando, ninguém. você não tá vendo mais ninguém, sabe? Então, eu acho que é mais difícil você entender que você precisa continuar crescendo Sim. do que você entende, você olhar as pessoas, ele, opa, cara, peraí, não, eu preciso continuar crescendo, precisa se porque manter esse ele. cara aqui vai me bater, É. esse cara vai me vencer, o que eu preciso fazer mais, sabe? Eu acho que encontrar essa motivação dentro de você também deve ser uma coisa muito difícil, muito porque, maneiro isso. você é aquele cara que tá no topo ali o tempo inteiro. Sim. Você não tem mais uma motivação, porque chega um determinado... Eu não cheguei a esse ponto ainda, mas chega um determinado ponto que você não depende mais financeiramente, não depende mais de nada. Já deu certo. Que já deu tudo certo, você já tem a sua casa, já tem as suas coisas todas, e você tá aqui. Aí tu, cara, qual é a minha motivação? Vencer, mas o que eu preciso? Vencer quem, se eu já tô aqui em cima? Entende? Então, às vezes, não é só ter a conquista ali, sabe? Mas é a conquista de tudo aquilo que te faltou no início. Porque a grande maioria dos atletas, eles não vieram aqui de cima. A grande maioria, acredito eu, que acho que, sei lá... Veio de baixo. Vou te dar um exemplo, não acredito que seja isso, mas 95% veio de baixo. Sim. Veio sem condições e veio conquistando, porque ele dependia daquilo ali. E era a gasolina dele para poder conquistar, sabe? Pô, isso é muito maneiro. Tem alguém que você não lutou e que você lutaria? Que eu não lutei... Que você queria lutar, já teve vontade e não eu lutou. tive vontade, na época que eu tinha vontade de lutar com o Khabib, né? Que era o campeão na época, e eu lutei Russo? com o Makachev. Que era o campeão do UFC, e eu lutei com o Makachev. Porque eu achava que o jogo dele ia casar muito com o meu jogo. Mas, assim, hoje eu até percebo que ainda tinha algumas coisas para poder evoluir, com certeza. Como depois da luta eu evoluí em vários outros aspectos. Mas era o cara que eu tinha vontade de ter lutado na época que eu lutei. E eu tava bem um passozinho de chegar até ele. E aí acabei lutando, que é o primo dele ali, Entendi. e acabei perdendo.
Entendi. Acabei E foi na perdendo. Rússia? Foi em Abu Dhabi. Foi em Abu Foi em Dhabi. Abu Dhabi. Foi em Abu Você já Dhabi, viajou esse evento. quase o mundo todo, né? Viajei quase o mundo todo. Que maneiro, cara. E O o esporte esporte trouxe isso, te né? proporcionou isso. É. Você proporciona aí pra quem gosta de você, pra quem te acompanha, sua família. E se você não fosse lutador, o que você seria? Se eu não fosse lutador... Quando pequeno, Que eu você queria ser achava? veterinário. Olha que loucura. Que Queria ser doideira. veterinário. Eu sempre Que gostei muito doideira. de animal, tudo. Mas tá aí, ou eu seria veterinário, algo que eu gosto bastante, né? Não sei como seria, mas eu gosto também de aviação também. Legal. Passei a gostar. Não Viajando tanto o tempo todo? Eu tenho alguns amigos que são pilotos, e aí eu troco uma maneiro. ideia com eles, e eu acho Legal. bacana essa profissão também. Mas, veterinário, acho que Maneiro. médico, uma coisa assim, eu gostaria. Como é que tu lida ali com a pressão? Como é que é o teu treinamento mental? Você passa por essa parte? Então, Pré-luta? a gente Pós-camp? sempre tem, né? Mas eu posso te dizer uma coisa que acho que a vida que eu tive quando pequeno faz com que eu tenha mais tranquilidade. Porque dentro da luta, dentro disso tudo. Porque eu já passei grandes coisas na minha vida que a luta não é nada. Aí tu fala, poxa, mas como que não é nada? Um momento que me deixa... que é difícil, que eu falei para você, que é a perca de peso, Uhum. onde você tem que realmente se concentrar muito, porque Cada grama a conta. nossa cabeça ela tá sempre tentando te sabotar. Poxa, O tempo inteiro. você não vai conseguir, poxa, você tá cansado, poxa, amanhã você não vai conseguir lutar bem, sabe? É o tempo porque inteiro. você vai estar muito cansado, poxa, teus braços, porque você realmente fica assim, porque você chega ao extremo do teu corpo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu sempre faço um check-up geral, tô sempre cuidando da minha saúde muito bem. Isso é importante. E eu fiz uma densitometria óssea, algo assim. Onde vê a quantidade de água que eu tenho, a quantidade de músculo que eu tenho, qual é o peso, Que maneiro. qual é a parte maior, e da onde eu posso tirar mais, né? Como eu posso tirar mais Que maneiro. a água Essa do meu preparação. músculo, Entendi. né? Para poder desidratar, para poder bater Pra o poder peso. bater o peso. E aí, poxa, eu tenho em torno de 9 quilos De água, assim, sabe? Tipo, eu não tenho Entendi. tanta água no meu corpo. E eu chego a 2% de gordura Cara, isso é quando eu vou absurdo. lutar. Pô, é um absurdo. Eu saí daqui Cara, com 2,9% de gordura pra luta e eu ainda tava me alimentando. Na semana você reduz mais ainda, então... Eu convivo muito Cai com os pra amigos, caramba. meu treinador hoje de musculação, não meu treinador de ciclismo, mas meu treinador de musculação. Um beijo, um abraço pro Breno. Breno é atleta de fisiculturismo. Cara, esses caras sofrem também, Pô, mano. caraca. Esses caras sofrem. Ele tá se preparando, ele vai competir na Colômbia daqui a 15 dias, mais ou menos. Ele tá em busca do Procard. Cara, o cara sofre, mano. A vida dele É um pesada. sofrimento para tudo, né? Para Sim. todo esporte é o seu sofrimento. Eu sou meio suspeito a dizer, porque além de fazer tudo o que esses caras fazem, da dieta, da desidratação, para poder performar ali, eu tenho que ainda lutar, cara. Mano, você Pô, é difícil se pra desidrata, caramba. você faz um mal ali, querendo ou não, pro teu corpo. Completamente. E depois tu não vai... ainda tem que performar muito bem. E você vai sabe? performar com muita exigência, muita força exigência do e corpo. também se expondo muito. Porque, querendo ou não, você falou, ninguém tá esperando um nocaute. Não. Mesma ninguém coisa tá- que você pode ser a favor a você, pode ser contra você também. Com certeza. Então- E uma coisa que você faz errado durante isso daí, que eu já fiz também, pode jogar tudo a perder. Se você Entendi. fez tudo certinho durante 3 meses, e aí na hora de você bater o peso, você bateu o peso. Aí na hora de você recuperar o peso, você recupera errado, porque você fica ansioso, você quer Tem comer isso tudo de também. qualquer jeito, sabe? E isso aí, às vezes, causa um mal na barriga e você acaba jogando quase que fora tudo aquilo que, Tudo você, aquilo fez. que você fez. Em um dia. Você fala, poxa, É isso que eu queria te perguntar. E pós-peso? Tu pode comer? Então, eu faço mais certinho agora, sabe? Eu continuo comendo limpo
da mesma maneira que eu estava fazendo para poder Não, bater mas aí o o peso não... Você pode comer e... Pode comer à vontade. O peso não importa mais, já foi batido. Não, já foi batido, Ah, pode tá. comer à vontade. Você não se pesa antes da luta, não precisa? Nesse evento não. Em alguns eventos você tem a pesagem na semana, no dia e no dia da luta também. Precisa mas bater são pouquíssimos eventos que tem assim. Mas precisa estar Tá no ali peso, na... tá no peso. Entendi. Tá no peso. Mas, no peso. fora isso, fora esses eventos, você pode comer? Pode comer E o que à vocês vontade. comem? Eu como mais carboidrato, né? Eu como mel, tomo Geralmente. bastante mel para dar energia. Imaginei isso, que geralmente seria carbo. Menos proteína, assim, Sim. um pouco bastante carbo. Joga um carbo porque você precisa de energia, né, mano? Você precisa... E aí, no final, assim, quando, por exemplo, eu faço as refeições ali, as 4, 5 refeições limpas, e depois que eu tô bem, de noite, aí eu faço uma refeição suja. Às vezes eu como um hambúrguer, porque é uma gordura, Aí eu pode preciso sujar de ali. gordura. Você precisa de Eu gordura. preciso de gordura, Pois preciso é. de energia. Aí eu como A pele já deve estar seca também. Uma pizza. Aí pode. E aí come a pizza quase sozinho, né? Porra, tá maluco. Sabia. Irmão, vamos lá pra tua parte um pouco pessoal. O que você gosta de fazer fora do ringue? Do octógono? Fora do ringue, hoje em dia eu gosto muito de estar com meus filhos, Imagina, assim, sabe? sabia. Brincar. Sabia, tá na sua cara. Eu gosto de ir ali à praia ali, brincar um pouco com eles. Você mora no Rio? Moro no Rio. Moro no Rio. Eu acho que eu tenho isso. Gosto de assistir um filme, adoro assistir filme. Gosta ali de estar em família. Eu ali... adoro. Hoje em dia acho que é mais o que eu tenho feito e mais o que eu gosto de fazer. Viajar, você já viaja Já o viajo tempo pra inteiro. caramba. E aí gosta... Tenho viajado um pouco com a minha família, na verdade. É algo que eu tenho um projeto para poder fazer. Que legal. Viajar um pouco mais com a minha família, hoje mais diferente, um pouco mais. né, cara? É diferente. Eu só viajo a trabalho. Quando você viaja a trabalho, aí muitas vezes as pessoas falam: "Poxa, mas você viajou para lá, para cá, para ali, para lá". Você curtiu? Aí Cara, você não curtiu nada, você não conhece nada. Poxa, eu já viajei para vários países que eu ficava no hotel. No hotel eu lutava e voltava pro hotel, no outro dia eu ia embora. Aeroporto, isso. As pessoas não entendem. Exatamente. Muitas pessoas não entendem. entendem. Falam: "O cara tá viajando, vai para lá, vai para cá". Mas, pô, não vai fazer nada. Cara, eu gravei um projeto recentemente. Vai ser exibido no canal Off. A gente gravou um documentário da minha vida. E a gente atravessou os Lençóis Maranhenses, de ponta a ponta. E eu fui de handbike. E aí meu pai foi comigo. Meu pai, hoje, ele trabalha comigo. O que o João precisa resolver? Meu pai resolve. Meu pai que viaja comigo, meu pai ele cuida ali da parte empresarial e toda a parte de gestão, tudo ele cuida, tudo. Eu sou palestrante também, vou fazer uma palestra daqui a um mês, e aí precisava mandar um contrato. E aí, antes de entrar aqui, eu já estava no telefone, ele já está fazendo lá para já mandar para a empresa, e aí ele faz tudo. E meu pai viajou comigo. E aí todo mundo pergunta: "E aí, Vitor? Aproveitou? Entrou na água?" Eu entrei na água uma vez, não tem como aproveitar. As pessoas perguntam. Porque é isso, cara. Você não vai a passeio, você vai a trabalho. E acaba não sendo a mesma coisa. Não dizendo que eu não voltaria lá, mas voltaria a rolê, a lazer ali com a família. É diferente. É diferente, é completamente diferente. Qual conselho você daria para quem tá começando ali no esporte? No seu esporte? O início é difícil? O início é difícil, como para tudo, né? Como para tudo é difícil. Então, você tem que perseverar muito, saber escutar, sabe? Entender que você não é Não é sempre o dono da razão, né? Não é sempre o dono da razão. Isso aí é... Apesar que isso é difícil. A gente sempre imagina que a gente é o dono da razão. Exatamente. A gente imagina que a gente sabe tudo. Exatamente. A gente tá sempre certo. A gente tá sempre certo. E como as pessoas... Acho que todo mundo tem sua visão, sabe? Você tem a sua visão da certeza que você tem. Mas é muito importante que você tenha uma cabeça aberta para que você possa entender as pessoas ao teu redor e principalmente aquelas pessoas que estão ali para poder te ajudar. Sim. Sabe? E é aquelas pessoas que querem te direcionar. E por quê? Porque mas se elas estão falando ali, cara, porque elas já tiveram naquela posição, sabe? E a grande maioria dos professores, né, eles foram, eu nem digo que seja frustrados, mas eles foram um atleta frustrado. Por quê? Porque eles já passaram por aquilo ali, eles já conquistaram tudo que queriam conquistar e muitas vezes tiveram uma oportunidade
de conquistar, outros não, mas eles já passaram por aquele processo. Aquele caminho sabe? ali ele sabe. Aquele caminho ele sabe. E principalmente se for um professor que ele tem que ele consegue entender a evolução do esporte, cara, você tem que entender, você tem que escutar aquilo ali. Então, o maior conselho que eu posso dar é treinar muito, se dedicar. Eu acho que treinar inteligente, lógico, é muito importante, mas eu falo muito para os meus alunos, sabe? A gente aqui no Brasil, a gente tem que fazer 2 vezes mais Exatamente. do que é necessário fazer. É isso. Fala, pô, mas como? Cara, na minha época, as pessoas que eu vi ser campeão, todas elas treinavam muito. E eu não tenho como fazer diferente. Vai ser sempre mais difícil. Poxa, pra gente é sempre mais difícil. É mais difícil, faz parte. Mais difícil. O game, infelizmente, é esse. A gente tem esse exemplo no futebol, gente. O Vini Júnior era o bola de ouro clássico, nato ali, e o cara ficou em segundo, e a partir do momento que ele descobriu que ele seria o segundo, ele publicou no Twitter. Se for necessário que eu faça 2, 3 vezes mais, vai ser feito. A gente, de fato, na sociedade, no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, a falta de apoio que a gente tem na parte esportiva, seja ela qual for, vocês já sabem, gente, é o milésimo episódio já que a gente faz aqui, e vocês sabem que hoje o meu esporte ele não é muito bem desenvolvido, a gente luta muito por isso, mais um exemplo aqui falando de que o esporte evoluiu, mas que ainda falta muita coisa, e é isso, a gente precisa treinar 30 vezes mais, e faz parte. Não tem o que fazer. E eu vejo muito que na geração de hoje em dia, eles acabam querendo fazer menos. Porque tem que eu vejo, que eu digo que é um bem mal necessário, que é a mídia, enfim, o telefone, a internet, tudo. Você acaba... Porque tem as duas coisas, né? É muito bom porque antes você não tinha esse espelho onde você olhava, a informação também, aprendia a informação, criou-se, você acaba adquirindo essa informação mais rápido. E aí você acaba, hoje em dia, muitas pessoas que querem ser atletas, eles acabam fazendo menos e querem viver mais da mídia ao invés de fazer o seu trabalho, treinar, se dedicar da maneira que tem que treinar, se dedicar e fazer a sua parte de midiática e tudo mais, que porque precisa, é muito importante, lógico, muito empresarial, patrocinadores e tudo mais. Caminha aqui. Faz parte. Mas se você não treinar, exatamente, não tem como. Você precisa ter ali os 2 pilares muito, muito bem calculados, porque hoje, cara, isso aqui é uma arma, irmão. Então, tipo assim... você tem tudo muito rápido aqui, né? E isso pode trazer benefícios e malefícios. Você tem que saber usar a arma que você tem em mãos hoje pro bem, exatamente. Para você conquistar, crescer, aprender, evoluir, sabe? Isso é uma coisa que você tem que lidar com isso daí, mas você não pode deixar de fazer a tua parte, porque você não é um robô, você não é isso aqui, você é isso aqui de carne e osso. Isso, você precisa coração, treinar, você é mente, sabe? Isso aqui já veio treinado, você precisa treinar. Exatamente. E aí as pessoas acabam confundindo e usando um pouco mais isso daqui. Exatamente. Irmão, a gente já tá se encerrando e tem um quadro que eu faço aqui no final do Além das Rodas, que é o tic-tac, é um ping-pong. Eu vou te dar um tema, você vai ter que me responder de forma relativamente rápida, mas é um tema rápido e direto. Então vamos lá. Senhores, mais um tic-tac, mais um ping-pong aqui na Além das Rodas, dessa vez com meu irmão Davi Ramos. Irmão, um nocaute inesquecível. Nocaute inesquecível? Meu? Seu. Foi numa luta que eu fiz na Rússia, né? Onde eu consegui meu segundo nocaute que eu tenho, né? E foi um nocaute espetacular, porque eu estava vindo de uma sequência ruim e aquilo marcou bastante. Eu consegui fazer um nocautaço. Que maneiro, parabéns. Tá muito bem. E agora, um nocaute inesquecível da história do MMA. Que você lembra, que te marcou. Cara, 2 pra mim, né? Mas o nocaute do Anderson, ele marcou muito aquele chute no Vitor Belfort.
Eu joguei esse UFC no videogame, era bom demais. Que chutezinho bugado. Gosto muito, tá? Jogando muita coisa. Videogame eu gosto muito. Ah, é? Boa. Muito. Pô, era a capa do UFC, do pô. UFC. O chute dele aqui. Nossa, bom demais. Então, acho que esse marcou muito, né? E o soco do Conor no Aldo, né? Que aquilo ali, poxa, deixou a gente muito triste. Não esperava que aquilo ali fosse acontecer. Mas também foi um marco muito grande. Então, acho... Uma comida que não pode faltar pré-camp. Pré é salada. E pós? Pós é carne. Carne. Carboidrato, né? Não, pós-luta? Pós. Pós, pô, vem tudo que tiver na frente. Rodízio. Rodízio, Mas assim, o que mais me pega mesmo é a carne. Tipo, eu sou muito carnívoro. Então, pra mim, tem que ter churrasco. Tem que ter um churrasquinho. Tem que ter um churrasco. Ainda mais se vier a vitória, né? O nocaute aí, esquece. Então, esquece. Aí desce o churrascaria. Com vitória, com derrota, tem que ter carne. Tem que ter carne. Mas porque eu venho num processo onde eu venho tirando a carne, né? Eu não como carne, eu venho comendo frango, peixe ali e vai embora. E vai nessa? Entendi. Quem te deu o treino mais duro da tua vida? E como foi? Quem me deu o treino mais duro da minha vida? Aquele que te marcou. Rapaz, peraí. Pelo visto tem vários. Nossa, tem vários, que eu já tomei vários atrás. Cara, eu tenho alguns, mas tem um episódio que é até engraçado, cara. Com o Anderson Silva. Que maneiro. Eu tava no camp dele, ajudando ele, e eu não sabia nada nessa época. Quero trazer ele aqui, cara. Poxa, ele é um amor. Eu não sabia nada nessa época, mas eu tava para ajudar ele mais na parte do chão, do jiu-jitsu e tal. E nesse dia, ele colocou uma musiquinha lá, tipo, da Tailândia, e aí um amigo nosso falou assim, olha, se ele começar a te bater hoje, pô, fica tranquilo. Eu falei, pô, na minha cabeça, vai bater o caralho, vai sair na porrada. Ele nem sabe disso, dessa história. Acho que eu nunca contei isso pra ele, nem pra ninguém. Que maneiro, então, exclusivo aqui na Além das Rodas, tá? Esquece. E aí, o treino era de Muay Thai, só Muay Thai. E aí, poxa, eu nunca gostei de apanhar pra ninguém. Me bateu, eu vou pra guerra. Lógico. E aí, cara, ele começou a apertar, porque, pô, esquece, ele me batia até de olho fechado. E nessa, pô, eu fiquei bolado, eu peguei, dei uma queda nele, pau, ele... E era o treino de Muay Thai, não era de MMA, né? De jiu-jitsu era nem diferente. Nada. Eu fui, dei uma queda nele, que é onde eu não podia. Não podia, ele foi, me deu umas cotoveladas, me deu uma porrada, e voltamos em pé, parou, voltamos em pé, ele foi me dar uma canelada. Aí a brincadeira ficou séria. Uma canelada mesmo, passou assim, ó. Aí acabou o tempo. Falei, nossa, meu irmão, caralho. E agora? E aí era, tipo, ia rodando, tinha uma galera, né? E depois eu ia com ele de novo. Eu falei, meu irmão, fudeu. Vou com ele de novo, a porrada vai comer, aí vai ficar de verdade. Ele vai me matar. Aí ele teve a consciência que, pô, hoje em dia eu teria a mesma consciência, porque naquela época eu não entendia isso, né? E, poxa, hoje eu gasto um dinheiro muito grande no meu camp de investimento. Imagina pra ele, que era campeão do UFC, foi até na época, foi no camp que ele quebrou a perna. Ele quebrou. Foi no mesma luta. Cara, imagina pra ele cena... o quanto de investimento. Poxa, ele levava 4, 5 sparres, mais todos os treinadores, mais médicos, mais tudo. É um investimento muito grande. Sim. E imagina, eu ali igual louco ali, imagina eu machuco ele. Acaba, né? Cara. Aí quando rodou, aí que eu fui com ele de novo, aí ele falou, não, pô, Davi não, pô. Poxa, a gente... Tá vendo que a gente vai se machucar? Eu na minha cabeça, pô, se machucar? Não, ele vai me machucar. A gente se machucar? Não, ele vai me machucar. Aí ele trocou. Pediu pra trocar. Aí trocou. Mas ele sempre foi um cara que em todo camp, todos os camps que eu fiz com ele, sempre teve um carinho muito grande comigo. Impressionante. Legal, e ele não é tão carinhoso assim, não, cara. Ele é foda. O bicho pegava, foda, né? O bicho é foda. Irmão, melhor atleta de todos os tempos, em qualquer modalidade. Em qualquer modalidade? Qualquer. Olha, eu acho que pra mim, assim, Michael Phelps. Cara, igual a mim. É a primeira pessoa aqui na Além das Rodas que responde a mesma coisa. Pô, cara, pra mim, Michael Phelps, ele é ali o espelho pra qualquer atleta.
O cara, ele não sabe o que é cair na piscina sem sair medalhista, cara. Imagina, cara. Caraca. Ele é E impressionante. a gente tá falando, não é ser medalhista, onde você vai ali e conquista um campeonato. O cara é campeão olímpico. Olímpico. O cara é campeão olímpico. São 4 anos, cara. Cara, e o cara foi numas Olimpíadas... Aquilo, pra e- poder competir. Pois é, não, e ele foi numas Olimpíadas de que ele medalhou, pulou na piscina algumas vezes e, se eu não me engano, foram 4 ouros e 1 bronze. E aí ele foi na entrevista coletiva, posso estar falando errado os nomes, os números, mas só sei que ele medalhou vários ouros e 1 bronze. E aí ele foi na entrevista coletiva e ele teve que explicar o fracasso dele por conta de 1 bronze. Pra você ver ali a mente do atleta e o que aquele cara ali representa. Então o Phelps, pra mim, Pra mim, absurdo. esse cara... Um medo. Medo. Cara, um medo, ele vem se tornando... Esse meu medo, ele vem se tornando cada vez menor, né? Com o tempo que eu venho... crescendo como pessoa, como ser humano, Evolução, sabe? né? Como pai de família. Acho que o meu maior medo que eu tinha antes era não poder dar uma condição melhor para o meu filho, sabe? Para minha filha. Isso é muito maneiro, Que isso, cara. para Se mim, era o preocupando. meu maior medo. Porque eu passei muita dificuldade quando criança, então eu não queria que meus filhos passassem Passasse a mesma coisa. a Muito mesma maneiro. coisa. Mesmo eu sabendo que eles não passariam, porque, poxa, minha esposa, ela tem a sua formação, ela trabalha muito bem, sabe? E a gente vem crescendo, sabe? Mesmo que um dia a gente não tivesse junto, eu sabia que meu filho ia Estaria em boas mãos. Não teria a mesma vida que Que você teve, que no eu caso. tive quando criança, mesmo infância. Mas esse era o meu maior medo, é a minha maior insegurança, na verdade, Entendi. eu digo, sabe? Não, é muito legal que aí você se preocupou ali, se preocupa até hoje com eles e quer mais ali que eles se tornem seres humanos incríveis e que vão crescendo e tenho certeza que espelho não vai faltar, Não vai faltar, pra com eles. certeza. Irmão, pra se encerrar, o que você diria pro Davi de 10 anos atrás? Pô, de 10 anos atrás... 10 anos atrás, eu diria para O ele... que você diria pra ele? Para continuar acreditando e confiando, né? Deixar um pouco de ser cabeça dura como eu era, em alguns aspectos, mas... continuar sendo perseverante. Acho que se eu tivesse mais esse apoio, esse puxão, assim, porque em grande parte da minha vida como atleta, eu tive que ser o meu mentor, sabe? Perfeito. Eu tenho que fazer isso, vai, você pode, você faz isso, vamos, vai, faz, sabe? E acho que para mim, acho que eu diria essas coisas, sabe? Olha, você precisa fazer um pouco mais disso, você precisa ser um pouco mais cabeça aberta para aquilo ali. E hoje eu vejo que eu consigo ter isso daí, sabe, comigo. Sim, nenhuma dúvida. Eu consigo ter um pouco a cabeça aberta de entender que eu não sou o melhor de tudo, que eu preciso aprender, continuar Você tá ali em evoluindo. evolução. Eu tô em evolução. E hoje em dia, cara, é impressionante, mas eu realmente me vejo em constante evolução, Isso de é muito aprender, sabe? E mesmo sabendo, mesmo tendo a certeza de muita coisa que eu sei, mas você eu quer mais. mas eu quero mais. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, lógico. Eu tô chegando praticamente no final da minha carreira, mas eu tô Parecendo que você tá no início ali, né? parecendo Com que eu tô no vontade de início. você É querer mais, impressionante. aprender mais. Isso vem me... Poxa, eu falo, cara, eu tenho 38 anos. Cara, tu é vou faixa fazer preta, mas você ainda 39. quer saber mais. E É. tudo isso é muito maneiro. Então é uma coisa que vem me puxando, sabe? E, Gatilho poxa, de há atleta. 10 anos atrás, se eu tivesse isso, caraca... Como é que estariam as coisas? Como estariam as coisas Mas aí, hoje? Mas tudo tem seu tempo, tudo tem né? seu tempo. O Davi evoluiu, o Davi cresceu, o Davi construiu uma família e tá evoluindo cada vez mais e buscando voos maiores ainda do que ele já alcançou. Irmão,
muito, muito, muito obrigado pela tua presença hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do estúdio. Pô, adorei, cara. Obrigado você aí. Parabéns pela tua carreira. Você sabe que você ganhou mais um fã, um amigo. E conte comigo. E te espero também no nosso encontro, no meu projeto que eu tenho, um beneficente aqui voltado para pessoas com deficiência, para você estar lá junto comigo, para você se sentir energizado e feliz mais um dia da tua vida e que seja um dia especial. Fica aí esse convite e muito obrigado. As portas do Além das Rodas e aqui do Multitude estarão sempre abertas para você. Muito obrigado pela tua presença e para você que está assistindo, espero de coração que você tenha gostado de mais um episódio mais do que emocionante, com uma história mais do que inspiradora e que sirva de exemplo para você que você precisa se apresentar e fazer o seu melhor todos os dias. Senhoras e senhores, eu sou o João Hidbike e esse foi mais um Além das Rodas. Muito obrigado. Tamo junto.